Vocês nesse domingo, dia 27 de abril, reunindo brasileiros, italianos, todos aqui por um único propósito, porque sabemos muito bem que os tempos não são bons, mas através de tempos ruins nós construímos pontes, construímos novas oportunidades e podemos construir também um novo futuro, porque é através da dificuldade que nós podemos mudar tudo. Bom, o meu trabalho em relação a tudo isso que eu venho desenvolvendo junto com vocês, né, junto com vocês todos, começou na pandemia e o meu propósito foi sempre dar voz a todas as pessoas que não têm voz, porque esse é o trabalho do jornalista também, trazer aquelas pessoas que não possuem uma voz e dar eco a essas vozes, fazer em modo que essas pessoas possam ter seus problemas resolvidos, aquilo que tem que ser resolvido, porque amplifica muito mais a visibilidade disso. E quantas vezes, no caso da Débora aqui, a gente falou várias vezes que mudamos, conseguimos mudar com eco, mas infelizmente a realidade do Brasil é outra. Nós não podemos só gritar, nós precisamos agir. Então tem muita gente aqui hoje que está procurando respostas e dizendo: eu estou aqui, como eu ouvi e como eu observo, muitas pessoas que estão aqui em busca de unir essas forças e falar: nós estamos prontos para agir para um único propósito. Primeiramente, eu acredito que a primeira coisa que nós temos que fazer, e para mim é inegociável, é libertar essas pessoas desse cárcere. Tirar essas pessoas do lugar de onde elas não deveriam estar. Essa é a parte fundamental disso tudo. Nós não podemos continuar seguindo com o Brasil, falando de tudo que está acontecendo, e a gente observar dentro do cárcere pessoas que não cometeram crimes. Pessoas que nem sequer têm uma passagem na polícia durante 74 anos de vida, simplesmente por exercer o seu direito de cidadão, de se manifestar. Isso é gravíssimo e não é possível mais que nós continuamos a relativizar tudo isso. Obviamente o grupo que está aqui, a gente está avançado nesse pensamento, ninguém aqui relativiza mais nada, mas infelizmente nós temos que lidar com uma realidade no Brasil que é muito diferente, que a gente observa que 90% do país, ou mais, não está preocupado com isso, obviamente. É por isso que os políticos falam, sobretudo o Mota, que aqui tenho que falar sobre ele, que diz que isso não é a pauta, isso não é a ordem do dia, porque o Brasil tem problemas muito mais rápidos e muito problemas para ser resolvidos agora em relação à economia, né, obviamente, que é a pauta número 1 deles. E depois, os direitos humanos não valem para ninguém. As pessoas, o ser humano está sendo deixado de lado. As vidas humanas estão sendo deixadas de lado. Então, se nós aqui, como irmãos, como pessoas, não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Não podemos, eu, por exemplo, fazendo um trabalho de Vozes do 8 de janeiro, junto com a Ana Maria Semin, que escreveu essas histórias, estava em contato com as vítimas desses familiares. Eu confesso uma coisa a vocês, eu mudei. Porque não é fácil você trabalhar, ter que ouvir essas histórias, é você viver a dor dessas pessoas. E ninguém faz isso. Ninguém está fazendo isso mais. Então, quando você deixa a sua vida para se dedicar à vida do próximo e falar que a gente tem que salvar essas pessoas. A gente tem que, como o Pittoli falou muito bem, né, do soldado Ryan, a gente tem que salvar essas pessoas, cada uma delas, porque as histórias delas são dramáticas.
Só quem está na pele sabe, de fato, o que essas pessoas estão passando. E quando a gente continua falando sobre a história dessas pessoas, muitas vezes pode parecer repetitivo, pode parecer que saco, eu não quero mais ouvir falar dessas pessoas, mas não tem como. Como é que nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e saber que tem mães, que tem avós, que tem a dona Dalgisa, de 74 anos, que precisa fazer um pensamento suicida, que cada dia lá dentro é um calvário. A Débora, condenada a 14 anos, tantas outras pessoas condenadas. E eu queria aproveitar, visto que eu tenho meia hora aqui, eu queria aproveitar e eu ler para vocês uma carta que eu recebi da Vanessa Harumi Takazaki. A Vanessa está presa. Ela não estava ali se manifestando como qualquer outra pessoa, não tem nenhum histórico dela de ter quebrado nada, ter destruído o patrimônio público, nada disso. Crime de abolição do Estado de Direito. É uma coisa surreal o que a gente está ouvindo hoje, né? Se a gente conta para outras pessoas, todo mundo podia falar, nossa, daqui poderia ser uma história de terror, ficção, mas infelizmente não é. É a nossa realidade e infelizmente quando a gente tem que falar a realidade, a gente tem que falar olhando no olho de todo mundo, falar assim, gente, aqui a gente está num problema sério. Sabemos, temos que resolver. A resolução está longe do nosso alcance? Sim, porque hoje nós estamos diante do maior poder da mais alta corte do nosso Estado brasileiro, que define tudo. E a munição deles é a caneta. E contra ela, nós não temos ninguém hoje. A Vanessa, eu vou ler um pedacinho da carta aqui para vocês, dessas pessoas encarceradas. Então ela fala, querida Karina Michelin, venho através dessa carta lhe agradecer por você ter contado o meu lado da história. Estou recebendo várias cartas de muitos lugares, até de Londres. Nunca imaginei que alcançaria o coração dessas pessoas, pois já estava desanimada com o povo brasileiro que deixou o Brasil a chegar a um ponto onde o certo e o errado mudou de lado, inverteram os papéis. Estou aqui há 8 meses, mas não consigo me adaptar. Esse não é o meu mundo, mas por que eu estou nesse lugar passando por tudo isso? Daqui eu levo a superação e muita resiliência. Aprendi a ser forte, corajosa e confiante em mim mesma. Não sei até quando vamos ficar e não sei se suportarei passar por isso. Sabe, quando você vive uma vida sem sentido, sem direção, onde te faz pensar o que será de mim? Estou sem perspectiva e nem sei o que será de mim quando sair. Só sei que entreguei nas mãos de Deus e sei que algo de bom vai acontecer. Não quero muito, mas um trabalho digno que ajude a sustentar meus filhos e eu. E a coisa mais importante que é ter o meu nome limpo para eu morrer em paz. Olha isso. Sempre fui uma pessoa correta. Minha descendência, ela é japonesa, me faz ter índole e caráter de ser e honrar meu sobrenome, o que agora não posso ter. A importância sobre índole e caráter e muito mais que uma pessoa pode ter. E isso é muito valioso para mim e de extrema importância, que mostra quem eu sou. Muitos olham só como a pessoa é por fora e não entendem o quanto essa pessoa é valiosa por dentro. Eu já ouvi de pessoas que se importaram com a cor do meu cabelo e me colocou como uma pessoa revoltada e sem escrúpulo. Julgamos muito pelo que a pessoa é por fora e não fazemos questões de saber o que ela é por dentro. Sempre fui uma garota tímida e não conseguia expressar o que sentia. Nunca fui uma pessoa de me envolver em manifestações, e principalmente na política. Quando eu resolvi arregaçar as mangas e lutar por uma coisa que não era só pensando em si própria, nunca me imaginei estar nesse lugar e passando por tudo isso. Saber que temos mais 2 anos pela frente
e a incerteza do que vai acontecer, só Deus para nos salvar. O que me faz ter esperança é receber as cartas de pessoas e mesmo com a correria do dia a dia, tiraram seu tempo e me escreveram lindas palavras de incentivo e conforto, que acalenta o coração e nos mostra que ainda existem pessoas do bem, que entendem o que Deus nos ensinou, estender a mão a quem precisa, sem querer nada em troca. Você deve ser uma ótima profissional e seu carisma e bondade te faz ser uma pessoa especial. Você não faz ideia do quanto serei grata e feliz por saber que vocês, aí fora, não esqueceram de nós. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Um dia podemos dizer que combatemos o bom combate. Essas são as histórias que nós estamos escrevendo hoje, essa é a realidade. Uma realidade que, como o professor, meu mestre, Alexandre Garcia, falou muito bem, que nós passamos por ciclos na vida. Na história, a história muda, só que a gente continua repetindo os mesmos erros da história. Os mesmos exatos erros. Porque, infelizmente, existem poucos alunos para aprender de fato o que é a história, para nós não repetirmos mais os erros do passado. E cada vez que eu encontro as pessoas, e esse tipo de encontro que acontece, tem que acontecer mais, viu gente? Esses encontros têm que acontecer mais vezes, essa fusão de pessoas, de ideias, de mentes, de tudo. Nós precisamos debater o que de fato é importante para a nossa sociedade e para fazer agir, para ações, planos de ações, como todo mundo está aqui claramente querendo fazer algo, porque ninguém aguenta mais ouvir, não é? A gente tem que sair de um estágio onde tem uma maioria que fala para uma extra grande maioria que age, que tem ação. E a política é um meio para isso. Tanto é que nós, sem a política não podemos fazer nada. Porque a política é um meio para que nós possamos interagir com a sociedade, e temos aí as partes burocráticas, temos todas essas questões que são fundamentais para a sociedade, mas aqui a gente vai falar também sobre a liberdade de expressão, que é outro tema que eu me aprofundo muito, e em relação ao que está acontecendo na Europa também, que a gente está assistindo, e que muito bem você disse, né, em relação à burocracia, Bruxelas, porque hoje, como nós temos o político que diz que 80% das decisões dos parlamentos hoje na Europa, não só em Portugal, mas também na Itália e também em outros países, 80% vem de Bruxelas. Quem é o nosso inimigo aqui? Bruxelas. Porque o povo eleito, o político eleito pelo povo, não pode mais desenvolver o seu papel, não tem mais as suas prerrogativas, porque as prerrogativas foram passadas aos burocratas de Bruxelas e automaticamente para o resto do mundo. Isso se chama globalismo. É a Agenda 2030 que a gente tenta combater. Essa é a Agenda 2030. Então, é isso que a gente tem que elucidar para as pessoas, mostrar para as pessoas o que de fato está acontecendo no nosso país globalizado. Porque o que acontece no Brasil não acontece de forma isolada. Ele acontece também nos outros países do mundo. Mas eu digo, o que está acontecendo no Brasil, ele está servindo de laboratório para o mundo há muito tempo. Desde a época da pandemia isso vem acontecendo. O Brasil foi o país que mais aplicou todas as regras liberticidas durante os últimos 4 ou 5 anos. Desde a pandemia. Primeira pandemia, primeiras obrigatoriedades, a remoção dos direitos constitucionais da população em troca de um bem maior. E nós sabemos muito bem que quando um bem maior vem aplicado para a população, nascem os piores regimes. Tudo em nome de um bem maior. E a população foi aceitando, porque através do medo,
né? Você vai dando medo na população. Agora é um vírus invisível que pode te pegar em qualquer lugar. Você não pode sair, você pode matar sua avó, seu avô, você pode matar sua família, você pode crianças. Enfim, cria aquela atmosfera de medo, de terrorismo midiático, e as pessoas começam a baixar a frequência, e as pessoas começam a aceitar. As pessoas começam a olhar um para os outros e dizer: você é meu inimigo, você não está usando máscara. Você tomou vacina? Não tomou? Então você vai sair daqui, você não vai ficar aqui não. Você não vai sentar na mesa, você não vai para um restaurante. Não vai entrar em lugar nenhum. Você não vai se mover, você não vai se mexer. Isso é a condenação de morte em vida. E dali todo mundo começou a aceitar, depois foi evoluindo. Aí chega a época de eleição no Brasil. Você não pode, você está fazendo campanha para quem? Bolsonaro? Não, você não pode aparecer. Tem muitos seguidores, você está dando muito trabalho. Shadow ban, vai ser censurado. Você, Paulo, pode mais falar, calamos a tua boca. Não, mas eu quero aparecer. Não vai aparecer. Vai fazer o que for. Quer continuar aparecendo? Muito bem. Processo. Multa. 20 milhões. Tem para pagar? Você tem 30 anos aí para pagar, tá tudo bem. Eles vão sufocando a população. Vão sufocando financeiramente, vão sufocando todos os seus sentimentos, todas as suas ideias, tudo que você possui. E você vai sumindo. A sociedade vai se desconstruindo, vai se fragmenta. Não tem mais nada. O que tem? Temos um Supremo maravilhoso que cuida de nós. Temos um Pai dos pobres que nos dá tudo o que precisamos. Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa Avião, Bolsa tudo. Mas cadê a Bolsa? Não tem Bolsa? Picanha só aqui, que vocês comeram, né? O pessoal em Roma está comendo picanha. Então, gente, é exatamente isso que a gente está assistindo hoje na nossa sociedade. E por isso que nós também somos culpados de tudo isso que vem acontecendo. Nós somos culpados. Temos que fazer uma meia-culpa. Embora o Brasil seja um país muito jovem, nós temos uma quantidade enorme de jovens no país e de pessoas politizadas, de pessoas que se estão politizando, de pessoas que estão querendo ouvir sobre política, de pessoas que estão falando: eu quero fazer ações, eu quero mudar o Brasil, eu quero mudar essa realidade que nós estamos vivendo aqui. E isso é maravilhoso, é transformador. Imagina se fosse ao contrário. Imagina se as pessoas dissessem: não quero mudar nada. Vai fazer um fórum, o Seminário da Liberdade? Não. Embora o Brasil ainda tenha muitos problemas culturais, porque as pessoas preferem muito mais estar numa partida de futebol, na escola do samba, e fazendo os seus entretenimentos, e esquecendo da política. Aí a gente nasceu com aquela história que política, religião e futebol não se discute. Se discute como? Não se discute do modo de discutir para arrumar briga, mas é debater, é conversar. Isso desde o núcleo familiar, com seus filhos, com todos. Vamos conversar, vamos definir o que é certo, o que é errado. Isso se faz dentro de casa, não é um Estado que te diz o que é certo e o que é errado. Isso é uma questão de princípios e valores que você só adquire através de um pai, de uma mãe, de uma família que edifica as suas gerações. Se você não tem isso, se você não possui isso, você tem que buscar isso para você poder passar para outras pessoas também. Então, eu aproveitei com todos os meus colegas aqui que falaram antes. Eu fiz um apanhado aqui de todas essas mensagens que foram ditas aqui hoje, ainda mais para essa ala jovem, que eu fiquei super entusiasmada com essa ala jovem, com esses ativistas aqui, estudiosos, que estão aqui hoje representando, que, olha,
Fiquei muito feliz, muito surpresa de ver como vocês estão desenvolvendo esse trabalho tão jovem, de forma tão entusiasta, mesmo na dificuldade. Isso daqui pode ser os nossos novos políticos, é isso que a gente tem que pensar, focar, e serão. Então, baseado nisso, eu sou mais boa de texto do que de discurso. Então eu fiz um texto aqui para a gente fazer um apanhado de tudo que aconteceu, trazendo alguns pontos. De tanto ver... Peraí, eu vou ter que botar os óculos, porque a idade chegou. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, o homem chega a desanimar da virtude. Essas palavras de Rui Barbosa ecoam em nossa história como um alerta permanente. Mas hoje, neste Brasil de toga altiva e censura sutil, essas palavras não são apenas passado, elas são diagnóstico. A pergunta que me traz aqui hoje, ela não é nova, mas é urgente. Como morre uma democracia? Será que é como muitos pensam? Com balas de canhão, com a força brutal, pela violência dos quartéis, pelo estalo das armas? Ou será que a democracia morre de outra forma, muito mais insidiosa? Será que ela não é assassinada de repente? Mas envenenada lentamente? Corroída dia após dia pela censura, pelo medo, pela criminalização da palavra? Hannah Arendt, que tanto estudou os horrores, mal floresce onde reina a banalidade, onde o absurdo é aceito como normal, onde a injustiça se torna cotidiana e onde o medo paralisa a consciência. E o que temos hoje no Brasil? É exatamente isso. A criminalização da dúvida, a perseguição à opinião, a substituição da verdade pela autoridade. Não há tanques nas ruas, mas há canetas ensanguentadas. Não há fuzis, mas há mandados de busca, bloqueios, prisões sem processo. E no centro desse palco macabro, quem deveria proteger a Constituição rasga suas páginas com as próprias mãos. O Supremo Tribunal Federal, que nasceu para ser o guardião da liberdade, tornou-se seu carcereiro. O que é, afinal, a liberdade? Isaiah Berlin, um dos maiores pensadores do século XX, nos ensinou sobre as duas faces da liberdade. A liberdade negativa, o direito de não ser coagido, e a liberdade positiva, que é a autonomia para conduzir a própria vida. Mas liberdade, dizia ele, é antes de tudo o espaço de não interferência, é o direito de pensar, de dizer e de discordar. E essa liberdade não é um favor do Estado, ela é um direito natural e absoluto. John Locke, o pai do liberalismo moderno, já advertia: onde não há liberdade de expressão, não pode haver, frisem essa frase, onde não há liberdade de expressão, não pode haver liberdade de pensamento. E sem pensamento livre, o que resta? Apenas a obediência. O filósofo Spinoza, no século XVII, dizia que o maior dos tiranos é aquele que domina não os corpos, mas as almas. Aquele que governa pelo medo de pensar. Quando o juiz decide o que podemos ou não dizer, quando uma corte se arroga o direito de decidir o que é verdade ou o que é mentira, o que temos não é mais justiça, é dominação. E essa dominação não precisa de armas, basta uma toga. Há muitos tipos de ditadores, alguns vestem uniformes e outros vestem toga. E os segundos são talvez os mais perigosos, porque matam em nome da lei,
porque censuram em nome da liberdade, porque perseguem em nome da democracia. No Brasil, o Supremo Federal assumiu um papel que não lhe foi dado pela Constituição, o de polícia política. Instaurou inquéritos sem provocação, julga aquilo que investiga, prende por opiniões, caça mandatos por discursos. Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, nomes que deveriam zelar pelo direito, transformaram-se em juízes inquisidores, como no tempo da Inquisição. Não há crime definido, não há provas, há convicções somente, não há processo, há ordens. E quem ousar discordar, quem ousar perguntar, é tratado como criminoso. Milícia digital, atos antidemocráticos, desinformação, conceitos vagos, amplos, elásticos, que servem para perseguir qualquer um que ouse pensar diferente. George Orwell, em 1984, escreveu: se você controla a linguagem, controla o pensamento. Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. E é exatamente isso que estamos vivendo. Não é o argumento que derrota a opinião, é a censura. Não é o debate que vence a dúvida, é a punição. Quando Hitler chegou ao poder, a imprensa alemã aplaudiu. Quando Stalin purgava seus opositores, boa parte da inteligência o defendia. Quando Mussolini marchou sobre Roma, a burguesia se calou. Meras coincidências. Sempre há quem bata a palma para o tirano, enquanto o tirano atinge o outro. No Brasil, a grande imprensa, que deveria ser guardiã da liberdade, tornou-se cúmplice da censura. Jornalistas que décadas atrás gritavam direta já, hoje vibram quando deputados eleitos são presos, celebram quando jornalistas independentes são amordaçados e justificam o bloqueio de redes sociais, mas esquecem de um princípio básico. Quem hoje ri da censura alheia, amanhã chorará pela própria. Como alertava o pastor luterano Martin Niemöller: quando levaram os comunistas, eu me calei, eu não era comunista. Quando levaram os judeus, eu me calei, eu não era judeu. Quando levaram os sindicalistas, eu me calei, eu não era sindicalista. Quando vieram me buscar, não havia mais ninguém para protestar. O silêncio sempre tem um preço. O jurista alemão Carl Schmitt, no século XX, falava sobre o conceito de estado de exceção, a situação em que a lei é suspensa em nome da ordem. Mas Schmitt advertia: quem define o estado de exceção controla o próprio direito. No Brasil, quem define esse estado de exceção é o STF. Não há mais separação de poderes quando o juiz se torna investigador, acusador e executor. Não há mais Estado de Direito quando os crimes são definidos pela vontade e não pelo Código Penal. Quando o juiz deixa de aplicar a lei para aplicar sua vontade já não há justiça, há arbítrio. Mas hoje, quem detém o poder do STF? Quem controla os controladores? A resposta é simples: ninguém. Diante de tudo isso, a única pergunta honesta que resta é: o que fazer? A resposta, meus amigos, não está em armas, não está em violência, não está em golpes. Está na resistência moral, intelectual, política. Está na coragem de dizer o que é preciso ser dito. Como ensinava Etienne de la Boétie no século XVI, em seu ensaio Discurso de Servidão Voluntária, ele dizia que o tirano só é tirano porque consentimos em obedecer. O poder do tirano não está na força, mas na obediência, na aceitação e no silêncio. Por isso, a maior arma contra a tirania é a palavra, é o debate e a exposição de ideias. É isso que nós estamos fazendo aqui, queridos amigos. E precisamos continuar. Muito obrigada.